Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Nós vamos agora dando sequência aqui à abordagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Amém? São João, capítulo de número 14. Nós lemos no programa anterior até o versículo de número 14. Do versículo 1 ao versículo 14. E hoje nós vamos ler capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 31. Amém? Que nos diz a palavra de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem para que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Há muita gente que fica questionando exatamente o fato de defendermos o monoteísmo, a crença em um só Deus, e um só Deus todo-poderoso, que não pode ser circunscrito pelo tempo nem pelo espaço, muito menos por uma estrutura
de carne e osso, de nervos, tendões, de órgãos e de organismo. Não pode ser. Não é? Mas que resolveu. Ele resolveu condicionar-se a esta situação. Ele, Deus. E nem por isso ninguém ouse blasfemar dele, ninguém ouse provocá-lo, ninguém ouse gerar-lhe detrimento, menosprezá-lo, ninguém ouse a nada, não é? Porque senão será penalizado por isso, pela sua ignorância, pela sua cegueira espiritual. Em seu pecado morrerá, não é? Porque em momento algum, amados, essas colocações aqui de Jesus, como por exemplo, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, sugere uma segunda pessoa divina. Quando você olha para o contexto da declaração de Jesus, pois ali ele está falando agora como homem. Ele é preso como homem, ele morre como homem, ele apanha como homem, ele é chicoteado como homem, ele é cuspido na cara como homem, ele é coroado de espinho como homem, né? Ele é obediente até a morte de cruz como homem. Então ele se desfaz de toda a sua soberania, grandeza e divindade para humanizar-se na prática. Humanizar-se na prática, ele se esvazia. Como está escrito em Filipenses, que ele aniquilou-se, né? Veja só a expressão aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando acontece de os soldados romanos irem pegá-lo, já lá no Getsêmani, já, e pergunta: és tu o Cristo? Ele diz: sou eu. Os soldados recuam e desabam, caem por terra. Louvado seja o nome de Jesus. Quando um dos discípulos tira a espada da bainha e até chega a torar a orelha do soldado romano, Malco, inclusive o nome do soldado, o Senhor o repreende e diz que poderia rogar milhares e miríades de anjos e estariam ali. Ele fala como um homem, porque foi como homem que ele teve que vencer por mim, por você, já que eu não poderia, você não poderia, não tinha ninguém que pudesse. Não tinha ninguém que pudesse. Mas é importante entender, e Jesus deixa bem claro, que ele é a manifestação visível de Deus. Quando ele fala, inclusive, do Espírito, o da verdade, o Espírito, o Santo, que o mundo não pode receber porque não o vê, ele diz: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem era que habitava com eles? Jesus. E estará em vós. Quem é que está em nós? Jesus. A terminologia Espírito Santo é ele santificando os pecadores, antes, durante e depois de pecar. Porque a santificação, ela ocorre de maneira preventiva e de maneira remediadora. Porém, para
ocorrer de maneira remediadora, o Espírito Santo, que é próprio Deus, que é o Senhor Jesus em espírito, fora do corpo, está atuando em nós, já mostrando: ei, tu estás errado, tu estás errando. Tu estás errado, tu estás errando, te conserta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem, uma vez aderindo a essa ação persuasiva do Espírito, como está escrito no capítulo 15, que a gente vai abordar no próximo programa, se assim o Senhor Deus nos permitir, precisamente o capítulo 16, né? O Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê nele, Jesus. Da justiça porque ele disse: vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas a expressão vou para meu Pai é a volta à essência. É a volta à essência. Estava conversando um dia desses com um colega, e para explicar ele melhor quem é Jesus, eu disse: pegue H2O. O que é H2O? Água. Pegue água, que é a matéria-prima aí. Coloque em uma baixa temperatura. Quando você baixa a temperatura, a água pedrifica, vira gelo. Pegue esse gelo e leve a uma alta temperatura. O gelo vai derreter. E se tiver em um recipiente, se tiver tampado, ele vai evaporar. Aí você pega a parte lateral ou superior do recipiente, você vai ver que vai evaporar e vai transformar-se em água de novo. Volta à essência. Então você tem a água em estado sólido, líquido e gasoso, mas é tudo água. É tudo água. Assim é o Senhor. Não é? Em espírito, que é antes da encarnação do Verbo, que é antes daquele encontro com Maria, que estava desposada com José, e que é envolvida pela virtude do Altíssimo, e que gera nela o menino, conforme estava profetizado, que a Virgem conceberia e daria luz ao menino, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A partir dessa ação do Espírito, o Verbo se faz carne aí. O Verbo se faz carne e nasce, aí quando passa a habitar entre nós. Só que agora ele está anunciando a volta à essência. Por isso que ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Versículo 18. Voltarei para vós. Se quem está conosco é o Espírito, o Santo, é porque é Ele. É Ele agindo para nos salvar. É Ele continuando o processo do plano redentor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aí o Senhor diz, com muita propriedade, que se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. A maior evidência de amar a Deus não é dizer que o amamos, é ter compromisso com os seus ensinamentos, é ter compromisso com a sua palavra. Guardar os seus mandamentos é responder de maneira positiva à revelação escriturística sagrada. Observe que guardar os mandamentos é uma chamada à obediência,
Obediência ao evangelho não tem nada com legalismo. Porque alguém alega que estamos no tempo da graça e transforma a graça em desgraça quando abole a obediência ao evangelho de Jesus. O Senhor Jesus mesmo estabelece que a obediência é um instrumento aferidor do nosso comprometimento, do nosso amor para com Ele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Os mandamentos que Ele mesmo, por ser Deus, resume em 2: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque amando a Deus, amando Deus, você não vai trocá-la por nada nem por ninguém. Você não vai constituir outros deuses para você. Amando ao próximo, você não vai desejar nada de mal ao próximo. Você não vai desejar tomar nada do próximo. Você não vai desejar matar o próximo. Você não vai desejar a desgraça do próximo. Mas é importante considerar que o segundo agente a ser amado aí nessa guarda dos mandamentos, o primeiro é Deus, o segundo é nós mesmos, é você mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas você só vai amar o próximo como você se ama. Louvado seja Deus. A partir desse comprometimento, passamos a ter a presença evidente, a presença com evidências do Senhor em nossa vida. A presença habitacional, a presença residencial, e a presença capacitadora. Porque o Senhor fala de habitar conosco, de estar em nós, e fala de que também estaria sobre nós. E sobre nós fala de capacitação. Louvado seja Deus. Aí Jesus agora faz aqui um trocadilho, dizendo que ainda um pouco o mundo não verá mais, mas ele diz: vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí Jesus disse: vocês vão entender melhor essa coisa de eu ser Deus quando eu estiver habitando em vocês. Como é que pode? Como é que pode Ele habitando em nós? Ele está em nós. O nosso grande problema é que nós somos pecadores. Nós damos mais ênfase às coisas da carne, mais ênfase às coisas deste mundo, do que às coisas de Deus. Mas quando Ele está em nós, a tendência é nós nos descarnalizarmos cada vez mais. É nós nos desmundanizarmos cada vez mais. Quando Ele está em nós, a tendência é nós nos espiritualizarmos mais. A tendência é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como está escrito que se já nascestes de novo, buscai as coisas que são de cima. Irmão, é natural de quem nasceu de novo buscar mais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E outra coisa, não existe força para isso aqui não, viu? Não existe força para isso aqui não. Tem que haver determinação. Mas nós somos inclinados a buscar as coisas de cima.
Não que nós não sintamos falta de tomar água, de comer pão, não que nós não sintamos falta de sexo, não que nós sintamos falta de descanso, não. Mas nós somos inclinados à oração, nós somos inclinados à palavra, nós somos inclinados aos dons do Espírito, nós somos inclinados aos mistérios do céu, nós somos inclinados a ganhar almas, nós somos inclinados a combater o bom combate, nós somos inclinados a estar revestido das armaduras de Deus, nós somos inclinados a produzir os frutos do Espírito, nós somos inclinados a produzir frutos dignos de arrependimento, nós somos inclinados a andar em novidade de vida. E a partir disso a gente entenderá que as demais coisas fluirão. As demais coisas fluirão. O grande problema, amados, da falta desse foco nas coisas que são de cima é porque possivelmente Cristo não está reinando em nós como achamos que ele está. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, isso é forte: examinai-vos a vós mesmos se estáis em Cristo, se é que já não estáis reprovados. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Essa palavra é forte. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente dizendo crente que de crente não tem nada, dizendo ser evangélico que de evangélico não tem nada. É frequentador de igreja e carregador de Bíblia e cantador de hino e falador da Bíblia, e muitos têm até título de pastor, de evangelista, de diácono, de obreiro, de bispo, de apóstolo. Muitos têm até o título de crente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque não há uma busca pelo foco de ser crente. Louvado seja Deus. Não há veracidade da presença de Deus em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando Jesus disse que estaria conosco e em nós, estaria mesmo, e está mesmo naquele que flui a mudança, flui a mudança. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é o estereótipo primeiro, para depois o espiritual. É o espiritual. O estereótipo será uma possível consequência. Uma possível consequência. Porque aí, se mudando o espiritual, haverá decência e modéstia e pudor nas vestes. Não adianta dizer, usa essa roupa assim, usa essa roupa assado. Ó, pinta o cabelo desse jeito, ó, corta o cabelo desse jeito. Ó, bota uma maquiagem assim. Ó, usa este adereço ou deixa de usar este adereço. Isso é mudança de fora para dentro, que não funciona. Quando a mudança é de dentro para fora, o Espírito, que é o próprio Deus, vai estar conduzindo esta pessoa de como Deus se agrada de vê-la, de como Deus comunicará sua presença através dela. Louvado seja o nome de Jesus. Com barba, sem barba, com cabelo grande, com cabelo curto, com maquiagem, sem maquiagem, né? Com calça comprida ou de saia. É Deus quem vai ditar as normas.
Deus que vai ditar as normas. Agora, no geral, quem vai moralizar é Deus, chamando a santidade. Porque quem moraliza o crente, irmão, é a palavra, não são regras. Como quem moraliza uma denominação é a palavra de Deus e não normas humanas. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o Senhor disse: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O Consolador, o Paráclito, que é o Espírito, que agora é o Senhor e Espírito, ajudando nós, dentro de nós, na mente da gente, porque o campo de atuação é a nossa mente. É Ele manipulando a nossa mente, como está escrito que é do coração, e o coração nesta anatomia divina está na cabeça. Mateus 15:19, que é de onde vem os pensamentos. Porque o Senhor, dominando a mente, domina o resto do corpo. Domina a língua, domina os olhos, domina o ouvido, domina a mão, domina o pé, domina a língua. Vai dominando tudo. Não é consagrar a mão, não é consagrar o pé, não, eu vou consagrar meus olhos, eu vou consagrar minha língua. Não. É deixar o Senhor atuar no coração, na mente. Não é o coração, essa bomba injetora que está na caixa torácica, não. O coração, Mateus 15:19, é a mente, os pensamentos. Porque aí o Senhor se fazendo presente aí, a gente melhora. A mão vai obedecer o comando da mente. A mão obedece o comando da mente. Os olhos, a língua, os pés, o corpo todo. É onde o Senhor quer atuar. Antigamente eu ouvia muita crítica dos pentecostais, ironizando os tradicionais, que sempre faziam convite do tipo: ó, Jesus quer o teu coração. Os pentecostais gaiato, né? Ei, Jesus é açougueira, para só querer o coração. Porque os pentecostais agora que estão lendo Bíblia, e com uma raridade ainda muito grande, né? Mas os pentecostais nunca gostaram de ler muito Bíblia, não. Aliás, pentecostal em sua maioria nunca gostou de pensar, por isso que tudo dele sempre é mistério. Ele não procurou entender, aí é mistério. Tem preguiça de pensar, aí é mistério. Já os tradicionais eram mais de estudar a escritura. Hoje os pentecostais estão mais estudando, lendo mais a Bíblia, né? Aí estão vendo que muita coisa que era mistério já não é mais mistério para ele. Mas na época eu acho que nem entendia os pentecostais, e talvez alguns que diziam: ó, o Senhor quer o teu coração, não entendiam. Porque em Provérbios está escrito exatamente assim: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios capítulo 23, verso 26. Eu achei, ia abrir bem em cima, oh, glória a Deus. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Este coração aqui é o coração que está em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. De onde é que vem os pensamentos? Da cabeça, está na cabeça, vem do cérebro, que está dentro da cabeça, pelo amor de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí que o Senhor quer de nós. É onde o Senhor habita. E a partir desse compromisso com Ele, Ele passa a ter compromisso conosco, como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
que o Senhor, né? Salmo de número 25, deixa eu achar aqui, é sincero para com os sinceros. Louvado seja Deus. É benigno para com os benignos. É puro para com os puros. E perverso e indomável para os perversos. Salmo 18, verso 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Louvado seja Deus. Há esta reciprocidade divina. Louvado seja Deus. Então esse foi o ensinamento de Jesus para quem quer ter um viver resolvido, um viver sarado, um viver abençoado. Amém? Esta é a postura que o cristão deve ter: guardar a palavra, para poder ter a paz do Senhor, a paz que exerce a todo entendimento, para não ter o coração turbado, nem estar atemorizado. Porque a presença do Senhor, ela nos traz alegria, nos traz esta paz, este descanso na alma. Ele mesmo disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. É a presença do Senhor, irmão. Não é mandinga. Mandinga é um negócio de catimbó, de espiritismo, essas coisas assim, né? Mas já observou que no segmento evangélico está havendo umas mandingas, né? Para as pessoas ter paz. Se não tiver compromisso com a palavra, nunca vai ter paz. Vai estar sempre tendo que fazer uma campanha toda semana, todo mês, e vai ter sempre uma invenção, uma inovação, uma ideia, e vem ideia que nem folha dentro de floresta, que é o que não falta, das mais diversificações. Eu estava vendo uma matéria que a cada 2 dias, se não me engano, há uma descoberta de nova espécie na flora e na fauna. A cada 2 dias são catalogados novas espécies na fauna e na flora. Então é campanha para tudo que é jeito e coisa, invenção que a turma faz por aí, com a proposta dos crentes terem paz, de terem seus problemas resolvidos. Se Jesus não entrar na sua vida, você vai acabar com as folhas todinha da Amazônia. E não vai dar jeito. Você vai utilizar-se de água para tomar banho, para beber, de tudo que é fonte d'água, de tudo que é nascente, e não vai dar jeito. Procure focar-se em Jesus. Procure se encher de Jesus. Procure guardar a palavra de Jesus, para não ter o seu coração turbado, para não andar atemorizado, para ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Procure manter uma postura de cristão. Amém? Para ter um viver sarado, um viver resolvido, um viver abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.